Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar nosso estudo. Nesta manhã nós estamos estudando aí acerca dos anjos. Tem sido uma ministração muito valiosa para nós, a doutrina dos anjos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9. Estamos aí no número reduzido, temos aí as férias, temos aí também essa chuva que caiu um pouquinho além do que nós esperávamos, mas estamos aqui, graças a Deus, e vamos juntos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo de número 10. Quero ler 3 textos, nós vamos ler 3 textos que a lição sugere aí, são 3 textos, um pouco grandes, mas são 3 textos importantes. O tema da nossa lição nessa manhã é Anjos Guardiães. Nós falamos semana passada sobre, o Alexandre falou sobre anjos, se existia ou não anjo da guarda, e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre anjos guardiães. Daniel 10. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 21. Diz assim o texto: Eis que certa mão tocou sacudindo-me. Daniel 10, 21. Tocou sacudindo-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou teu enviado, seu enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Agora nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Verso de número 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide,
e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Ainda no livro de Atos, agora no capítulo 12, verso de número 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postígo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e a seus irmãos. E saindo se retirou para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali. Então esses textos são os 3 textos que o autor usou aqui na lição, para nós falarmos um pouco nesta manhã sobre anjos guardiães. E ele começa aqui na introdução da lição, você que está com a revista aí, na página 44, dizendo o seguinte: que os 3 textos acima, que nós lemos, relatam 2 tipos de experiências com anjos guardiães. O primeiro
é o do anjo guardião de Israel, que veio a Daniel para tratar de assuntos do seu povo, e encontrou-se com outro anjo do mal, guardião da Pérsia. Houve uma luta, uma verdadeira guerra de anjos nesse episódio espiritual. No segundo texto, temos um caso de um anjo guardião do crente, que veio a socorrer os apóstolos que estavam na prisão. No terceiro caso, o mesmo tipo de experiência que aconteceu com os apóstolos, só que agora só com o apóstolo Pedro. E quando ele chegou à casa onde a igreja estava reunida, nota-se que os cristãos já acreditavam nesta doutrina, pois disseram: é o seu anjo. Experiências como estas ocorrem por toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Os patriarcas tiveram a ajuda de anjos. O povo todo de Israel, na sua peregrinação pelo deserto, foi guiado e ajudado por um anjo do Senhor. Não é sem razão que o Salmo 34, versos 7 e 8 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Esta é uma doutrina de grande valia para o povo de Deus. O crente tem o Espírito Santo, que habita, guia, consola, interpreta Jesus para ele, intercede com gemidos inexprimíveis e outros aspectos maravilhosos da nossa vida. Muitos crentes hoje têm dúvidas sobre esta verdade e daí andam por aí buscando o Espírito Santo. Por outro lado, há um número muito maior de crentes que não sabem que Deus dispõe do serviço dos anjos para socorrê-lo. Naturalmente, a ajuda de Deus vem, quer saibamos, quer não, mas é muito mais confortável para o crente saber que realmente ainda hoje Deus usa os seus anjos para socorrer os seus servos. Então, nessa pequena introdução aqui, irmãos, que o comentarista faz para nós, ele está nas três passagens que nós lemos mostrando a ação dos anjos em relação, primeiro, a uma nação, depois a um grupo de pessoas e depois a uma pessoa específica. Como nós já vimos em lições passadas, nós não devemos ficar aqui orando para os anjos, chamando os anjos, clamando pelos anjos, buscando a ajuda dos anjos, mas é notório na palavra de Deus, é notório para mim e para você que Deus usa anjos em favor do seu povo, em favor da sua igreja, em favor daqueles que andam com Ele, em favor daqueles que buscam a Ele. Os anjos, diferente do que algumas pessoas e algumas doutrinas religiosas pregam, eu tenho o meu anjo da guarda, como se cada um de nós tivesse um anjo específico. Tem um anjo lá que cuida só do Josué, o anjo cuida só da Norma, o anjo cuida só da pastora Lima, nós temos um anjo lá que cuida só do Naldo. Se a gente poderia ter isso, poderia, mas se a gente acreditasse que fosse assim, a gente limitar muito o poder de um Deus que nós servimos, porque o anjo, ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele tem muito mais poder do que eu e você. Então não tem necessidade de que um anjo para cuidar de cada uma pessoa específica. A gente também não pode dizer, por exemplo, não pode afirmar 100% que existe um anjo que toma conta do Brasil, um anjo que toma conta da Holanda, um anjo que toma conta, mas nós acreditamos por aquilo que a palavra nos fala, por aquilo que nós temos estudado, que existem sim anjos, como nós vimos aqui na passagem de Daniel. Existem anjos que tomam conta de territórios, talvez anjos que tomem conta de nações, talvez anjos que tomem contas de continentes, anjos que são responsáveis, assim como o pastor falou aqui numa das lições
que ele ministrou, assim como tem os anjos caídos, as potestades que tomam contas de regiões, nós também temos os anjos de Deus que são responsáveis por guardar e por tomar conta de algumas regiões. E nessas regiões, por eles tomarem conta dessas regiões, por contrapartida, eles estão ali tomando conta dos servos de Deus que estão inseridos e habitam naquelas regiões. Pode ser, você e eu poderíamos até dizer assim: eu não creio, não acredito, não consigo mensurar, mas a atuação dos anjos do Senhor na minha vida e na sua vida, ela é real, ela acontece. Os anjos estão aí para servir ao Senhor e em favor, em serviço ao Senhor, ao favor da igreja e a meu favor e a seu favor, para nos guardar e nos livrar. Tanto que existe um texto na palavra de Deus que diz que o Senhor continua dando ordem aos anjos dele ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar do mal, para naquela região que nós estamos ali, nós sermos guardados. Nós sabemos que, como nós já estudamos aqui, existem anjos caídos, anjos do mal, que tomam contas de territórios, e nós sabemos que eu e você, humanamente falando, nós não somos capazes de conseguir vencer algumas situações, até porque nós não conseguimos ver, nós não conseguimos saber o que está acontecendo, nós não vemos o mundo espiritual que está à nossa volta. Então nós precisamos de ajuda espiritual, de seres espirituais para guerrear por nós no mundo espiritual, para fazer com que a gente não seja assolado por algumas coisas do nosso mundo físico. Então, os anjos estão aí para nos ajudar, através do mando de Deus, através da ação de Deus, para me ajudar, te ajudar, me guardar e te guardar. Mas não adianta eu orar por anjo, você orar por anjo, a gente pedir o anjo, Miguel, Gabriel, o nome que você lembrar aí, o nome que você achar que algum anjo tenha. Você vai ver muito comum na internet algumas pessoas que vão pregar. Tinha um pregador muito, não sei se ele tem mais esse costume ainda, tá, irmãos? Mas tinha um pregador da palavra de Deus que falava assim: Senhor, eu quero que Miguel fique a meu lado aqui agora no altar, que fulano fique a meu lado aqui agora no altar, como se Miguel não tivesse nada para fazer, fosse ele ficar ali assistindo aquele culto ali para proteger o pregador. Então, quando você e eu precisarmos orar nesse sentido, a gente tem que orar assim: Senhor, continue dando ordem aos teus anjos ao meu respeito, para me livrar do mal, para me livrar daquilo que eu não consigo enxergar, para me livrar daquilo que eu não consigo entender. Mas não nós darmos ordens ao anjo do Senhor, darmos ordens àquilo a qual nós não conseguimos dar ordens. Tem pessoas que chegam ao extremo de querer dar ordens a Deus. Elas ultrapassam até a esfera angelical e acham que podem dar ordens até a Deus. Então eu e você não temos como dar ordens a anjos. Os anjos existem, os anjos agem, e é muito confortável para mim e para você, como servo e como servo de Deus, saber que os anjos estão aí por ordem de Deus para guerrear por mim e por você. Isso não quer dizer que eu e você não vamos fazer a nossa parte, isso não quer dizer que eu e você não vamos orar, isso não quer dizer que eu e você não vamos vigiar, isso quer dizer que eu e você não vamos... como os anjos de Deus estão aí amando de Deus para guerrear ao meu favor, eu vou viver a vida de qualquer jeito, que Deus vai dar uma ordem lá
para o anjo e não, nós precisamos continuar vivendo uma vida santa, uma vida justa, uma vida irrepreensível, e naquilo que Deus entender que eu e você não conseguiremos romper aquela situação, Ele dará ordem a um anjo para, a meu favor e a seu favor, agir. Assim como aconteceu com Daniel, que estava orando e aconteceu uma resistência, um anjo veio, brigou lá com outro anjo do mal, não conseguiu, veio um anjo mais poderoso e aconteceu a vitória. Assim como aconteceu com os apóstolos que estavam presos, o anjo teve lá, tirou todo mundo. Assim como aconteceu com Pedro, que estava preso, Herodes ia usá-lo como amuleto para mostrar para o povo: olha aí, o que eu vou fazer? Ia matar Pedro. Então Deus sobrenaturalmente agiu, mandou um anjo até lá no cárcere e tirou Pedro do cárcere. Assim como muitas outras intervenções que a gente conhece na palavra de Deus, que anjos estiveram agindo, então os anjos continuam agindo até hoje. Guardiões das nações, ele fala aqui na exposição: não sabemos se todas as nações têm anjos guardiões de Deus. Sabemos com certeza que Israel tinha Miguel como seu anjo guardião. Vejamos algumas provas. Ele fala aqui: a retirada do povo do Egito foi ajudada por um anjo. Você vai ver isso lá em Números 20:16. Na saída do Egito, o anjo do Senhor estava presente, eliminando os primogênitos e poupando a Israel. Êxodo 14 e também Isaías 63:9. Vamos ler esse texto aqui de Isaías. Isaías 63:9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos ao dia da antiguidade. Então, o anjo do Senhor está sempre ao favor do seu povo. Aonde o anjo guardião da nação ainda agiu? Na jornada pelo deserto, igualmente um anjo do Senhor estava presente. Quando Israel estava para entrar em Canaã, o povo de Moabe ficou muito preocupado com toda a fama de Israel. Então o rei de Moabe, Balaque, foi buscar um famoso profeta, que não era de Deus, chamado Balaão. O episódio está registrado em Números a partir do capítulo 22. A partir do verso 22, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho do adversário. A continuação do texto vai mostrar que o anjo acaba fazendo a jumenta falar com Balaão. Aqui está mais uma demonstração da proteção de Deus através dos seus anjos ao seu povo de Israel. O anjo estava nas batalhas para a conquista de Canaã, quando Israel estava com a sua capital, Samaria, cercada pelo exército sírio. Um exército angelical estava lá, invisível, lutando pelo povo de Deus. Ainda no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 18, verso 13, até o final do capítulo 19, temos um episódio de uma grande provocação da Assíria contra Israel, no tempo do rei Ezequias. O rei de Israel ora ao Senhor e o profeta Isaías vem a ele com uma promessa de Deus. No final do capítulo 19, dos versos 35 em diante, lemos: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor no arraial dos assírios, a 185.000 deles. Ele levantou-se pela manhã cedo, e eis que todos os corpos eram mortos. Veja bem, queridos, a gente falou aqui um pouco da questão do anjo, da guarda, né? Um anjo para uma só pessoa. Você veja bem que essa passagem diz que um anjo do Senhor foi no arraial do inimigo e exterminou 185.000 homens. 185.000 homens.
Você imagina o que um anjo do Senhor, guardião, é capaz de fazer por uma região para proteger o povo de Deus, baseado numa ordem do Senhor. Nós não temos noção de como o mundo espiritual funciona 100%. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Alguém aqui já viu o filme Matrix? Matrix? Então, não tem lá o escolhido lá, o Neo lá, que no final do filme ele vê aquelas paradinhas, tudo verde lá, aquelas letrinhas, aqueles números, sei lá, que é aquele lá, aqueles negócios que ele vê lá, que é a Matrix, que só ele conseguiu ver. O mundo espiritual está acontecendo, não estou dizendo que o mundo espiritual é letrinha e númerozinho não, tá, irmãos? Estou dizendo para você que o mundo espiritual está acontecendo ao nosso redor a todo tempo e nós não estamos vendo. Algumas pessoas têm a visão aberta, têm a sensibilidade e conseguem ver, muitas vezes, o mundo espiritual, mas a maioria de nós não consegue ver. A maioria de nós não consegue ver o mundo espiritual. A maioria de nós não consegue ver quando nós estamos no carro e um anjo do mal naquela região vai tentar fazer com que a gente passe por um acidente, provoque um acidente, e o anjo do Senhor vai lá e nos guarda, nos protege. A maioria de nós não consegue ver isso, mas isso acontece toda hora. A maioria de nós não consegue ver quando a gente vai ser livrado de um acidente, de uma bala perdida, de um assalto, por causa de uma situação. A maioria de nós não consegue entender que muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação de escutar alguma coisa que a gente não... Nossa, mas de onde veio isso? Ação do mundo espiritual. Eu já falei aqui uma vez eu estava no meu quarto, estava dormindo, irmãos, e eu escutei uma voz mesmo falando para mim, me chamando pelo meu nome. Falou assim, Rodolfo Augusto. Eu falei assim, falei, pastor Juliano está brigando comigo. Quando chama pelo nome, ele sabe que é problema, né? Pai, mãe chama pelo nome, ou vai brigar, a mulher chama pelo nome. Mas isso era de madrugada, e quando eu olhei, ela estava dormindo do meu lado. Eu estava tendo um sono meio turbulento por uma situação que agora eu não me lembro, mas eu escutei. E aí eu lembro que eu olhei assim em direção à porta do meu quarto para ver se tinha alguma pessoa em pé me chamando. Levantei, andei a casa todinha para ver se tinha alguém dentro de casa, alguém me chamando. Todo mundo estava dormindo. Juliano, os meninos lá embaixo, o pessoal todo dormindo, era de madrugada, tipo às 3 horas da manhã. Isso. E o Senhor me despertou para que eu orasse, para que eu tivesse paz naquela situação. De repente me despertou para orar por alguém, para que eu, intercedendo por essa pessoa, ele pudesse mandar um anjo até lá para proteger aquela pessoa, para livrar a pessoa do mal. Então, queridos, os anjos estão aí para nos proteger, nos guiar, nos guardar e nos livrar do mal por ordem de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso e saber que existe um mundo espiritual à minha volta e à sua volta, apesar de que eu e você não consigamos enxergar. Existe um mundo espiritual à minha volta e à sua volta. Existem anjos de Deus, existem anjos que não são de Deus, à minha volta e à sua volta. Existe uma guerra espiritual diária. Existe uma guerra espiritual, assim como existe uma guerra dentro de mim e de você todo dia, da carne contra o espírito. Existe uma guerra no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual querendo te trazer para um lado ruim, e existe um mundo espiritual querendo te trazer para o lado bom. Essa guerra existe, isso não é coisa de filme, não é conto da carochinha, não é brincadeira, existe. Esta guerra existe,
e nós precisamos estar atentos, que muitas das vezes nós vamos ser puxados para o outro lado por pequenas coisas. Pastor, por poucas coisas. Pode falar, Ana. Tem um livro que chama Esse Mundo Tenebroso. Eu esqueci o autor, mas ele é assim, bem grosso. É ficção, mas ele explica bem essa guerra espiritual entre o anjo do bem e o anjo do mal. Lá descreve asas e espada e tudo isso, mas o livro dá assim para a gente entender bem o que é essa guerra espiritual, que ela está acontecendo desde a antiguidade, sabe? É uma guerra que está acontecendo, vai continuar acontecendo até o Senhor vir nos buscar, e a guerra está aí, irmãos. Não tem, a gente acha que não, mas está aí. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E a ideia do mundo espiritual caído é fazer o quê? É tentar fazer com que eu e você, é tentar angariar quanto mais pessoas para eles, melhor. E as pessoas, por se afastarem de Deus, estão sendo suscetíveis a se bandear para o lado do mal. As pessoas têm dado vazão ao mal. As pessoas têm dado oportunidade ao mal. E o mal entra, a gente fala assim, nossa, mas o fulano é tão bom, tão bonzinho, o fulano não mata ninguém, o fulano não bate ninguém, de espancar na rua, o fulano não, mas o mal entra na minha vida e na sua vida com pequenas coisas. O mal começa a entrar na minha vida e na sua vida através de uma mentira. O mal começa a entrar na minha vida e na sua vida através de um dinheiro a mais que eu recebo e não devolvo. O mal começa a entrar na minha vida e na sua vida quando eu levo vantagem em relação a alguém que eu não deveria ter levado a vantagem. E você pode achar até que não, mas isso é o mundo espiritual caído agindo na sua vida para fazer com que você desvie de Deus. É como se fosse o desenho antigamente que a gente via aí do Pica-Pau, que tem sempre o diabinho do Pica-Pau e o anjinho do Pica-Pau falando aqui do lado. É a mesma coisa. Quem vai ganhar? Aquele que a gente der mais ouvido. Aquele que a gente, não, vai lá, faz isso aí, não tem nada a ver não. Não, rapaz, não faz isso não. Não, deixa de ser besta, rapaz. É só uma vezinha, ninguém vai nem ver. Não, rapaz, não faz isso não. O mundo espiritual está aí. Um lado do mundo espiritual vai tentar te derrubar, vai tentar me derrubar, e o outro lado, o mundo espiritual, vai tentar fazer eu e você nos mantermos firmes. Ele continua dizendo aqui, ó, o texto talvez mais impressionante desta tese é o de Daniel 10, 21, que nós lemos. Numa preocupação com o seu povo, Daniel se pusera a orar. Um anjo veio para trazer-lhe a resposta de Deus, mas foi barrado pelo anjo, o príncipe da Pérsia. Então outro anjo, Miguel, veio para ajudar naquele anjo, cujo nome não aparece no texto. Nota-se que Miguel, que é tido pela tradição como guardião de Israel, veio depois de 21 dias. Esta é uma linda passagem que mostra, primeiro, anjos maus cuidam de nações que não servem o Deus vivo. Segundo, a favor da oração que Deus guarda, há até guerra invisível de anjos. Depois ele fala aqui, naturalmente o diabo com seus anjos toma conta daquelas nações que rejeitam a Deus e adotam oficialmente regiões idólatras, como era o caso de todas aquelas nações que viviam ao redor de Israel. Esta é a razão porque o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, como nós vamos dar espaço para que o mundo espiritual negativo ou caído entre na minha vida e na sua vida, nos afastando cada vez mais de Deus? E eu vou dizer um negócio para você, queridos.
nos afastar de Deus é muito fácil. A chegar a Deus é fácil, mas não é tão fácil pela nossa resistência do que nos afastarmos de Deus. E depois que a gente afasta de Deus, nós nos reconectarmos a Deus é ainda mais difícil do que quando nós nos conectamos a primeira vez. Porque quando nós nos afastamos de Deus, talvez algum de nós aqui já tenha vivido essa experiência e pode testificar isso para nós. Hoje eu e você somos homens e mulheres de Deus. Um dia dá uma doideira que fala assim, não quero saber mais desse negócio não, cansei, vou viver minha vida. Fazer igual o filho pródigo, vou viver minha vida, vou chutar o pau da barraca. Aí a gente cai em si e fala assim, vou voltar. Só que quando a gente fala assim, vai voltar, o mundo espiritual caído vai falar assim para você, mas você vai voltar? Você acha que eles vão acreditar em você? Você acha que eles vão acreditar que você mudou? Você acha que eles vão aceitar você de volta? Você acha que eles vão levar em consideração que você de fato se arrependeu? É por isso que a gente não pode brincar achando que, não, mas eu sou forte, eu consigo, não, irmão, o diabo não brinca de ser diabo. E ele é ardiloso, ele é esperto, ele tem as artimanhas, ele tem as técnicas, ele conhece o nosso ponto fraco. Às vezes o que é o ponto fraco seu, não é ponto fraco meu. Talvez ele não vai me pegar na mentira, mas ele vai me pegar no dinheiro. Talvez ele não vai te pegar no dinheiro, mas ele pode saber que consegue te pegar num adultério. Então a gente precisa estar muito atento para isso. Assim como nós precisamos estar atentos para a voz de Deus, nós precisamos estar muito atentos para as ardilosas ciladas de Satanás. Porque ele vai tentar, irmãos, até o dia que nós estivermos aqui na terra, ele vai tentar me derrubar e te derrubar. Ele vai tentar. Ele vai mandar os anjos dele para bloquear a minha oração, vai mandar os anjos para bloquear a sua oração, ele vai mandar os anjos dele para tentar fazer alguma coisa com que a gente se perca, com que a gente se desvie, com que a gente mude a direção, com que a gente mude a rota. Ele vai tentar fazer isso. Por que ele vai tentar? Porque ele já está perdido, ele já está condenado. A situação dele não vai mudar, mas ele vai tentar levar o máximo de gente com ele possível. O máximo. E infelizmente ele está conseguindo levar muitas pessoas, porque as pessoas têm se afastado de Deus e muitas das nações não podem dizer, como o salmista falou aqui no Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós ainda temos a liberdade na nossa nação de dizer que Deus é o nosso Senhor. Nós ainda temos liberdade na nossa nação de proclamar o Senhor como nosso Deus. Eu recebi um vídeo esses dias, não sei se os irmãos viram, eu não lembro se foi o pastor que me mandou, se foi a pastora Juliana, mas eu recebi um vídeo de um senhor, que eu não lembro o nome dele agora. As pessoas já estão reescrevendo a Bíblia da forma que eles acham que deveria ser. Então daqui a não sei quanto tempo, 5, 10 anos, o texto bíblico que nós conhecemos hoje, inspirado por Deus, escrito por homens de Deus, não vai existir mais. Então eles já estão reescrevendo a Bíblia, dizendo que, falando já que o homossexualismo não é pecado, relativizando algumas coisas que a gente entende que são pecados, que nós sabemos que são pecados,
eles já estão reescrevendo a Bíblia para justificar as práticas que eles querem justificar. Vai fazer com que você tem que não, isso é uma busca minha e sua. Essa é a ação do Espírito Santo, que nos convence e nos traz. E ele nos convence, mas ele também não vai nos forçar a fazer. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que entender. Eu preciso mudar nisso. E como é que eu vou mudar aí nisso? Fazendo diferente do que eu tenho feito. Eu mentia, eu preciso parar de mentir. Eu defraudava, eu preciso parar de defraudar. Num primeiro momento talvez vai ser difícil, aí eu contava 50 mentiras por dia, eu vou começar a contar 45, 40, 35, 30, até deixar de mentir. Então, eu e você precisamos entender que, assim como nós falamos, assim como existe uma guerra espiritual, existe uma guerra dentro de mim e de você. Uma guerra do lado que quer fazer o mal, quanto uma guerra do lado que quer fazer o bem. Uma guerra do lado que quer nos afastar de Deus, que a gente quer viver uma vida de filho pródigo, uma vida dissoluta, e um lado de quem quer viver uma vida de perfeição ao lado de Cristo Jesus. E essa guerra é real. E quem vai ganhar essa guerra, a carne ou o espírito? Quem eu e você alimentamos mais? E como a gente alimenta a carne? Abandonando totalmente as coisas do espírito, abandonando totalmente as coisas de Deus. É só abandonar as coisas de Deus que a carne vai se retroalimentar sozinho. Você não precisa fazer muita força. Agora, como eu alimento o espírito? Buscando, orando, vindo à igreja, lendo a palavra, estando perto de pessoas que são tão espirituais ou mais espirituais do que eu, ouvindo testemunho, ouvindo pregações, ouvindo homens e mulheres de Deus falar. Assim eu alimento o meu espírito. Mas como tem sido a minha vida, abrindo um parênteses aqui, como tem sido a minha vida e a sua vida de cristã para alimentar o meu espírito? Eu venho no culto na quinta-feira, venho na escola bíblica de vez em quando, mas eu venho todo domingo. Domingo é de lei. Aí eu vivo uma vida dissoluta na segunda, na terça, na quarta, aí uma vida mais ou menos na quinta, porque na quinta tem culto, aí sexta-feira é o sextou, sábado, aí a gente já fica sábado, a gente fica assim, porque no domingo tem. Aleluia, Pai do Senhor. A gente precisa ter a nossa vida, irmãos, de cristão, ela precisa ser de domingo a domingo. A minha busca e a sua busca, a minha leitura da palavra e a sua leitura da palavra, irmãos, só na quinta, no domingo de manhã, igual nós estamos fazendo aqui no domingo à noite, é pouco. Se você acha que você vai vencer a guerra espiritual contra o mal só com isso, é pouco. A palavra do salmista diz que o homem e a mulher de Deus, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E mesmo assim, eu e você meditando de dia e de noite na lei do Senhor, nós vamos ainda saber muito pouco em relação a Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque, veja bem, por que a gente tem que ser assim? Porque na maioria do nosso tempo, trabalhando, com os nossos afazeres diários, vamos dizer que a gente passa aí 8 horas. E nessas 8 horas a gente recebe todo tipo de informação, boa e ruim. Jornal, televisão, internet. Aí quando a gente vai alimentar o nosso espírito, a gente senta na frente da Bíblia, lê 2 versículos. Celebrai com as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a dia de bondade. Aí fecha a Bíblia e vai ver o jogo do Flamengo. Não tem nada, você vê, nada quando você vê o jogo do Flamengo, não tem problema. No Vasco, no Botafogo, não tem problema nenhum. Mas a gente tem dedicado pouquíssimo do nosso tempo para isso.
A gente passa 8 horas do nosso dia, porque nós temos que passar, nós trabalhamos, temos os nossos afazeres, temos tudo que a gente precisa fazer. Só que quando a gente, vai dedicar um tempo para Deus, a gente senta ou deita, lê 2 versículos, começa a orar, acorda, lembra que estava orando, aí continua a oração, aí dorme de novo, acorda, lembra que estava orando e fala assim, amanhã continua. E assim a gente tem vivido uma vida, irmãos, de cristãos, de pequenos cristos que nós dizemos que somos. Mas a palavra diz, medita na minha lei de dia e de noite. Vamos lá para a gente terminar aqui. Aí ele continua, ele diz aqui, também que na revista, que os anjos são guardiões dos crentes. No Velho Testamento, vemos os anjos guardando Abraão, Isaac, Jacó, Ló, o profeta Elias, entre outros. E é muito comum vermos expressões como, e o anjo do Senhor o encontraram. Você vai ver Abraão, lá em Gênesis 18, 19 e de 22, 11. Ló, Gênesis 19, Jacó, Gênesis 32. Nos dias do dia de Eliseu, o anjo do Senhor o ajudou, 1 Reis 19. Na vida de Daniel, vamos ver diversas manifestações dos anjos de Deus. O episódio mais maravilhoso na vida de Daniel foi lá na Cova dos Leões, e você conhecemos muito bem a história. Sadraque, Mesaque, Abednego, igualmente Daniel 3:28. Não é sem razão que o Salmo 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e daquele que os guarda. No Novo Testamento, aqui começamos por lembrar a declaração que Deus faz sobre os seus anjos no início. Depois você pode ler lá em Hebreus 1, de 7 a 14. Não vou ler aqui porque a gente não tem esse tempo. Nos preparativos para o nascimento do Messias, vamos ver anjos trabalhando com Maria, José, Isabel, Zacarias. Você vai ver lá em Mateus e em Lucas. Depois o anjo do Senhor orienta a família para a fuga para o Egito, livrando assim da fúria de Herodes. Mateus capítulo 2, 13 e 15. Adiante temos uma lição sobre os anjos do Evangelho. Iniciando a trajetória da igreja, vamos ver um anjo orientando Filipe para ir ao encontro do eunuco, servo de Candace, a rainha dos etíopes. Os anjos libertando os apóstolos da prisão. Logo em seguida eles libertam Pedro, que outra vez havia sido encarcerado, como nós lemos. Na sua viagem para Roma, Paulo teve a assistência de um anjo também. Se olharmos para o Apocalipse como uma previsão de futuro que está além de nós, vamos ver os anjos o tempo todo trabalhando para Deus e para os seus servos. E os anjos guardiães hoje? Um número muito grande de crentes hoje em dia relata, alguns com certo temor, experiências que tiveram com anjos em momentos difíceis de sua vida. Vários livros têm sido escritos sobre essas experiências. Um deles é o de Billy Graham, que é um homem de Deus internacionalmente conhecido como íntegro e sério. Algumas experiências podem ser exageradas, aqui ele não fala o nome do livro. Algumas experiências podem ser exageradas e ser jogadas no campo de casos patológicos e fanáticos, mas muitas são reais e não podemos duvidar, pois o ensinamento bíblico não nos deixa nenhuma dúvida de que este é um processo que Deus usa para atender o seu povo. Não sabemos qual é o critério que Deus usa. Em alguns casos, os anjos de Deus não aparecem para nos ajudar. Em outros casos, eles aparecem. Às vezes, não aparecem a pessoas muito dedicadas a Deus. E outras vezes aparecem a pessoas menos dedicadas que não vivem uma vida espiritual intensa. Aí ele conta uma história aqui. Muitos anos atrás, uma jovem de uma das minhas igrejas, ele fala que não vai citar o nome da jovem e o nome da igreja. Ao entrar no seu quarto, atrapalhou-se com a porta, que lhe forçou o abdômen e ela desmaiou. Levada a um hospital qualquer, talvez sem muitos recursos, constatou-se que tinha um tumor no estômago.
que ela não sabia, e esse tumor havia se rompido. Os médicos fizeram lá qualquer cirurgia, fecharam e mandaram para casa. A moça continuou pior e então a família resolveu removê-la para um outro hospital, bem mais aparelhado, com mais recursos. Uma junta médica examinou o problema e constatou que os médicos do outro hospital nada tinham feito e por isso a moça estava com sérias infecções e corria o risco de morte. Fizeram a família assinar documento de responsabilidade para que pudessem tentar salvar a situação. Ela estava toda entubada na UTI. A igreja fazia contínua oração por ela, pois a família toda era crente. Certo dia pela manhã, enquanto continuava na UTI, a enfermeira chegou-se à beira de sua cama e ela estava lúcida e pediu comida, estava com fome. A enfermeira ficou confusa e chamou o médico. O médico veio e conversou com ela e perguntou como estava. Ela disse: muito bem. Esta noite veio o médico aqui e fez alguma coisa em mim e eu fiquei boa. Perguntaram sobre o nome do médico, ela continuou: não sei. Aliás, eu nem conseguia olhar para ele. Seu rosto resplandecia muito e eu não conseguia ver as suas fisionomias. Mas o trabalho foi rápido e ele disse que eu estava boa. Seguiu-se uma grande bateria de exames e a moça realmente estava curada. Os médicos nunca souberam explicar o que aconteceu, mas nós sabemos. O anjo do Senhor com certeza a atendeu e ela vive até hoje. Então os anjos continuam, irmãos, aí para nos ajudar. E você vai ver muitos relatos desse aqui. Tem um relato muito comum na internet, muito antigo na internet, de uma menina que disse que estava no hospital, que ela disse que ia se matar e aparece um anjo para ela, ela acha que era um médico, era um anjo. Não, que isso, não faz isso, que isso, não, Deus te ama, e ela some. E ela muda aquilo no coração dela e depois ela entende que tinha sido um anjo que Deus tinha mandado lá para a consolar e para confortar. Mas vai ter muitos relatos desses que você vai ver. Existem muitas coisas que você e eu vamos ver que são fantasiosas, são invenções, são coisas que as pessoas inventam para poder aparecer, mas existem muitos relatos de milagres que acontecem, que têm acontecido, de pessoas que veem, apareceu aqui, veio aqui um médico, todo vestido de branco, veio aqui uma médica, veio aqui não sei quem, veio aqui, apareceu um homem aqui para mim, me falou isso, me falou aquilo outro, aquilo renovou minhas esperanças, renovou a minha força, renovou o meu ânimo. Existem muitos relatos disso. Então os anjos ainda agiram no Antigo Testamento, agiram no Novo Testamento, e os anjos continuam agindo ainda hoje na minha vida e na sua vida. Finalizando essa lição, que pode ser estranha para alguns, ele fala aqui que quer fazer 4 colocações. O crente não vai ficar chamando os anjos para ajudá-lo. O recurso dos anjos é de iniciativa exclusiva de Deus. Oramos a Deus, clamamos a Deus, e o socorro é Ele quem escolhe, seleciona e administra. Os servos de Deus do passado, quando foram ajudados por anjos, não estavam esperando a presença deles. Foi assim com Maria, com Zacarias, com Isabel, com Daniel, com Pedro e todos os demais casos. É assim que devemos nos comportar. O texto nos anima nesse sentido. O texto que nos anima nesse sentido é aquele de Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. 2. Se o crente crer que os anjos continuam participando do cuidado de Deus por suas vidas, como acontecia nos dias bíblicos, a vida cristã torna-se bem mais estável. Esta tem sido a minha experiência pessoal. Tem-se que ter o cuidado de não levar os anjos para o lugar de Deus, como a Igreja Católica fez com o culto dos santos e dos anjos. E 4, finalmente, não há outros grupos e outros sistemas
como esotéricos, muçulmanos e até católicos que dão uma ênfase muito grande aos anjos. Nós não estamos querendo imitar a ninguém, nós queremos que os ensinos das Escrituras se cumpram em nossas vidas e que o nosso maravilhoso Deus continue usando os seus ministros velozes para nos ajudar. Então, queridos, os anjos existem, os anjos agem a meu favor e ao seu favor, mas os anjos têm lugar de anjo, não podem tomar o lugar de Deus, não podem ser mais importantes na minha vida e na sua vida que Deus. Nos conforta saber que eles, por ordem de Deus, nos ajudam, intercedem, agem na nossa vida, mas a supremacia, o primeiro lugar, a quem nós vamos socorrer, a quem nós vamos buscar socorro, é Deus. A quem nós vamos honrar, a quem nós vamos louvar, a quem nós vamos exaltar, é Deus. Ninguém, nem nada pode ser maior que Deus na minha vida. A gente não cultua anjo, a gente não cultua homens, a gente não cultua pessoas, a gente não cultua esposo, não cultua esposa, não cultua filhos, a gente cultua a Deus. A Deus. Nós temos visto muitas aberrações, tem coisas até que a gente na internet tem visto muitas aberrações, pessoas sendo proclamadas rei, pessoas, muitas. Meu louvor e a minha adoração, o seu louvor e a sua adoração deve ser direcionada a Deus. A minha vida e a sua vida precisa estar na mão de Deus. Se a minha vida e a sua vida estiver na mão de Deus, na hora que a gente precisar, o socorro virá. Não sei como, não sei da onde, não sei por quem, não sei quem Ele vai mandar, não sei se Ele vai usar um anjo, não sei se Ele vai usar um de nós aqui para nos ajudar, mas quando nós entendermos e a nossa vida estiver na mão de Deus, mas 100% na mão de Deus, o socorro vem. Fica tranquilo, fica tranquilo. Às vezes para um vai demorar um pouco mais, para o outro vai ser um pouco mais rápido, mas o importante é que Ele vem. O importante dessa lição nessa manhã é a gente saber que os anjos existem, que os anjos guardam, mas os anjos não podem tomar o papel de Deus na minha vida e na sua vida. Deus Ele que direciona a forma de socorro para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos nos dirigir a Ele, pedir socorro a Ele, clamar a Ele, e Ele vai nos ajudar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Pastor? Falar alguma coisa? Não? Então vamos orar para nós encerrarmos a nossa escola bíblica. Então domingo que vem nós temos mais uma lição, tá, irmãos? Continuando a nossa lição 10. Não deixe de estar presente, e nosso culto logo mais à tarde, às 19 horas, de louvor e adoração ao nosso Deus, que eu tenho certeza que será uma bênção. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, queremos te agradecer pelo ensinamento da tua palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude a guardar a tua palavra em nossos corações, Pai, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que o Senhor possa estar fazendo de nós, cada dia, homens e mulheres melhores, através da abertura que nós estaremos dando para que o Senhor possa agir em nossas vidas. Mude o nosso coração, Pai, mude a nossa vida, mude a nossa forma de falar, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, para que a cada dia nós possamos ser mais semelhantes a Ti, para que a cada dia as pessoas possam ver mais a ação do Senhor nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos leve para casa, Pai, em segurança, que o Senhor dê ordem, Pai, aos Teus anjos ao nosso respeito para nos livrar de todo mal. E nós consagramos ao Senhor também o culto desta noite, pedindo que nesta noite a palavra que o Senhor irá ministrar venha de encontro ao coração do Teu povo, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo
que nós precisamos ouvir para que nós sejamos